Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Repórter Nordeste TV. Esse aqui é o Socialmente, eu sou Silvio, essa é Ana Cláudia Laurindo e hoje a gente vai bater um papo sobre políticas públicas. No programa passado, a gente viu a necessidade de colocar a psicologia nas políticas públicas para que ela consiga chegar até as pessoas de uma maneira mais fácil e que envolva as pessoas nesse processo de decisão, nesse processo de ter acesso, enfim. E para que a gente comece esse papo, é interessante, né, que a gente saiba um pouco da história da psicologia no Brasil. Ela é regulamentada em 1962, em 27 de agosto. E é um marco para a psicologia, certo? O final do século passado, a entrada dela nas políticas públicas, porque até então era uma profissão, era um serviço que não era regulamentado, mas que sempre esteve envolto, né, nessa esfera privada, particular, né? Então era um serviço voltado às empresas particulares, basicamente. E aí ela entra não só como uma profissão que faz parte das políticas públicas, como ela se envolve na construção de políticas públicas, né? E aí a gente vê o advento do SUS no processo de redemocratização do Brasil, né? No final da ditadura militar. E aí toda essas novas possibilidades, né, que a democracia, enfim, gera também a possibilidade de atuação da psicologia junto às políticas públicas, podendo assim chegar mais próximo das pessoas, da maioria das pessoas do Brasil. Mas aí surge uma questão, né? Essas políticas públicas, elas são criadas e existe um caminho até chegar ao usuário. E até chegar ao usuário, ela é perpassada, existem interferências de vários fatores que vão condicionar, né, esse atendimento, esse acesso a maior ou menor qualidade. E para isso, né, para que a gente pense em como as pessoas podem participar desse processo para que essa política pública chegue com qualidade. Como é que a gente pode começar a pensar essas possibilidades? Eu saúdo a você, internauta, lembrando que você é a causa, a razão desse nosso trabalho. É justamente para interagir com você que o psicólogo Silvio Rodrigo e eu, Ana Cláudia, numa perspectiva mais das ciências sociais, nós estamos aqui no Socialmente, na sequência da playlist da Repórter Nordeste TV, que é uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br, e o nosso alvo é a sociedade. Então, esta perspectiva de uma psicologia de massas, onde se tem propostas de política pública, é algo ainda muito novo no Brasil, considerando o tempo histórico. Nós somos uma nação que nasceu de um ato violentíssimo, que foi a forma como a colonização se deu aqui no nosso país. Nós tivemos uma origem no latifúndio, uma origem na concentração de terras, na grande propriedade, e nós tivemos uma formação urbana que, de algum modo, se interligava a esse nascedouro do campo, a esse nascedouro do latifúndio, do domínio, do coronelato em muitas partes do país. Então, nós somos uma sociedade que já nasceu no berço da desigualdade. O berço esplêndido do Brasil, desse sono do gigante, ele é o berço da desigualdade. Então, as necessidades psicológicas dos indivíduos, elas só vieram a ser percebidas muito tardiamente. Por conta disso, a psicologia, na compreensão
do acesso do usuário, do agente comum, da sociedade civil, a tudo o que ela comporta em importância e necessidade para a saúde mental, para a harmonização individual que reflete numa melhor qualidade do conjunto, é algo que ainda não foi desbravado, discutido, compreendido, e o interesse ainda não foi desperto de uma maneira que realmente seja abrangente. Então, ainda existe por parte de psicólogos comprometidos com esta visão de psicologia como um bem público, como o nosso jovem Silvio Rodrigo ele demonstra ser, ele se empenha em ser, se prepara para ser, isto ainda é um campo de convencimento, é um campo de debate, é um campo de comprovações, de estudos, pede muita pesquisa, porque como o usuário alvo vai chegar a esta psicologia de um atendimento público a partir de políticas de Estado, se ele sequer se perceber como alvo desta proposta. Se perceber enquanto sujeito histórico, né? E que existe a possibilidade, né, que se coloca a partir do entendimento de que é um ser social, histórico, né, de que ele pode aí transformar essa realidade na medida em que essa realidade dá condições para que ele transforme, né? Então, pensando, por exemplo, né, em como as pessoas começam a ter acesso e tal. Então, dentro da psicologia há muitos estudos, há muita perspectiva, né, de como atuar nesse meio público e tudo mais para lidar com as questões que emergem das contradições que existem no próprio capitalismo, né? Então a gente pensar, por exemplo, toda essa história de colonização, essa história de expropriação dos povos originários, da história de escravização dos povos negros que vieram para o Brasil para somar na força de trabalho de maneira escravizada, né? E isso gerou várias consequências na sociedade que fazem parte do que a gente poderia chamar a questão social, né? Então faz parte da questão social no Brasil, inúmeras características, né, que são específicas, mas que também fazem parte de todo o bojo de criação histórica de um continente todo, né? Então a América Latina toda vive todas essas questões. Então, para pensar essa psicologia, a gente tem que pensar a partir dessa realidade concreta, dessa realidade que coloca essas contradições de forma tão de forma tão forte, né, que comprime os sujeitos a um fatalismo, né, a uma falta de motivação, de condições psicossociais, né, de se colocar enquanto sujeito. Porque a história o assujeitou, né, a mero reprodutor, né, de um sistema e a mera força de trabalho precarizada, né, em um ambiente subdesenvolvido, onde onde não ficou claro a importância desse sujeito na constituição da sociedade. É como se ele fosse apenas uma engrenagem de uma máquina, né? E as grandes famílias, as grandes oligarquias que fazem parte do real sistema, da real sociedade. Então, criar políticas públicas muitas vezes não vai dar conta, né, de todo esse processo que gerou essa subjetividade. A subjetividade brasileira, latino-americana, e que
acaba constituindo esse sujeito que aqui vive. Então, é interessante, Silvio, perceber a importância da formação dos sujeitos para que possa romper com todas essas barreiras, que elas são enormes e que facilitam muito para a continuidade da negligência do agente público para com os indivíduos, mesmo em sociedade, né? Embora esses agentes públicos eles tenham justamente chegado a este patamar onde se encontram como representantes dos interesses da sociedade, mas para que a sociedade se perceba como detentora desses direitos, ela precisa fazer um caminho de conquista de espaço de expressão dentro dos espaços que já existem. Porque, por exemplo, o indivíduo, ele isoladamente, ele não consegue influenciar nas questões das políticas públicas, porque isoladamente somos apenas cidadãos, mesmo que insatisfeitos ou indignados, mas somos individualidades. Uhum. Porém, os mecanismos que fortalecem as aparições comuns e que na sociedade civil eles são considerados representações da coletividade, eles já foram criados como espaço, eles existem, e existem as denominações mais variadas, eles são conselhos, sindicatos, associações, são coletivos, são muitas formas de agrupamento. Mas o indivíduo, enquanto ele não se perceber como convidado histórico a participar do fortalecimento destes movimentos, ele vai continuar isolado, por mais bem intencionada que uma pessoa possa ser, mas na conjuntura social, dentro dos padrões democráticos que nós temos, embora seja uma democracia frágil e ameaçada, restritiva até, muito abalada, às vezes até bastante subornada, corrompida em alguns aspectos, enfim, é um processo histórico sendo construído, mas sem a participação popular, as chances de que estes momentos eles possam produzir uma interferência forte ao ponto de influenciar na geração, na aplicação e na manutenção de políticas públicas, sem o indivíduo participar, sem o indivíduo perceber, vai ficando cada vez mais protelado, mais esparsos. Então, partindo da percepção, né, que você falou, o sujeito precisa perceber o seu papel enquanto sujeito histórico, enfim. A gente pode pensar na percepção como um processo dinâmico em dialética, né? Então, em dialética do interno com o externo e de como é que o psicólogo, pensando, por exemplo, na psicologia histórico-social, histórico-cultural, pensando no que Vygotsky falou sobre mediação, então como é que o psicólogo ele pode chegar até esses espaços como mediador desse conhecimento, dessa possibilidade, desse caminho para gerar consciência, né? Então, uma consciência que se alarga a partir de uma mediação, de um agente que represente também as classes sociais que se encontram, né, em opressão. Para que essas pessoas tenham a possibilidade de pensar o seu próprio processo de opressão e, a partir daí, colocar as suas necessidades em pauta, porque nem sempre essas necessidades elas são vistas como possíveis de ser pensada de outra maneira, né? É como se a coisa é desse jeito, já é por tanto tempo, já é por tantas gerações, né? Esse é o grande trunfo do sistema, né? E aí acaba gerando uma constituição de sujeito e de subjetividade a partir dessas instituições sociais que acabam reproduzindo de maneira nem sempre consciente, mas reproduzindo toda a lógica de um sistema. Então, é a escola que não trabalha, às vezes, devidamente para a libertação
dessas consciências, às vezes são as próprias instituições que compõem a democracia, né? Então, que nem sempre abre esses espaços, que nem sempre coloca em pauta a vida e a subjetividade dessas pessoas subalternizadas por esse E a sistema. própria ciência, a própria área da psicologia, ela é afetada. Ela também é restrita, ela também é negligenciada. Sim. Então, além dos sujeitos históricos, os sujeitos de direito, a sociedade civil, existe um desafio também para a categoria, para os psicólogos e psicólogas, eles se perceberem também como sujeitos deste círculo de opressões, eles também perceberem que a categoria ela acaba sendo afetada, ela também perde em expressividade, ela também perde em expansão da sua área de abrangência. Sim. É um desafio que é societário e a sociedade como um todo, ela envolve as categorias de trabalho e os psicólogos e psicólogas, eles também são desafiados. E às vezes a própria categoria ela assume uma postura, né, que entra na base do que o sistema constrói como aquele que vai cuidar dos interesses individuais, né? Então é o psicólogo profissional liberal e que ele é um empreendedor. Então esse empreendedor ele tem que cuidar da sua própria carreira, né? Então retira do horizonte profissional do psicólogo esse trabalho com a coletividade, porque ele já não é mais um psicólogo do coletivo, ele é do individual e dele mesmo, né? Enquanto um sujeito que preza apenas pela sua carreira e pelas suas possibilidades de crescer profissionalmente. Quase que um surto hoje, durante esta pandemia, de psicólogos fazendo assim propaganda de um trabalho numa linha assim muito new age, muito coach, muito resolvedora de problemas individuais na alçada dos campos mais restritos possíveis. Obviamente que isso não é uma crítica a quem faz isso, porque a liberdade de ser, de se expressar é algo sagrado, é algo que nós respeitamos bastante. Mas é importante perceber como esse não é o único caminho, não é a única forma, porque uma psicologia comunitária, uma psicologia como política pública, chegaria a muito mais indivíduos e conseguiria promover muito mais possibilidades de realização pessoal e de felicidade. E conseguiria também colocar em pauta toda uma questão que envolve mercado de trabalho, que envolve a segurança econômica do psicólogo enquanto profissional. Então, assim, mas toda essa questão que você falou, existe um contexto justamente de precarização dessas políticas públicas devido a medidas neoliberais que acabam por enfraquecer essa rede de suporte às políticas públicas que lidariam, né, com todas essas contradições que emergem da questão social. Então, também gera esse movimento do psicólogo devido à restrição do seu mercado de trabalho, né? Essa busca, essa tentativa de empreendimento e tal, mas que sempre está passiva diante das crises que acontecem no capital. E também uma coisa que eu, como cientista social, observo é como o alcance dessa proposta de resolução individual, ele desterritorializa o ser histórico, ele desterritorializa o sujeito comum. O sujeito, ele percebe de maneira mais aguçada apenas a si mesmo, seus universos, seus problemas, como se não estivesse em um contexto e recebendo influências, consequências diretas do que ocorre nesse contexto. Então, seria então psicologizar
o sujeito, né? E à medida que a gente psicologiza, a gente retira todos os elementos, né? Da constituição da subjetividade, que é um modelo, uma forma de se constituir que é dialética com o mundo externo e com os outros, né? E com a linguagem. Então, a gente retira do horizonte do sujeito, do que é o sujeito, do que é o ser humano, né? Do que impulsiona o desenvolvimento humano, que é o contato, a interação com os outros, com a cultura, com a linguagem, né? E toda aquela rede de suporte que é o ser social, né? Em sua configuração, em sua existência, é essa possibilidade de estar com o outro, de pensar com o outro, de crescer com o outro, de se desenvolver com o outro, porque a gente não pode pensar o ser humano como aquele que vai se desenvolver naturalmente, como se fosse assim uma sementinha que é E plantada. apenas uma questão de força de vontade ou de desejo. O que configura o desenvolvimento humano é justamente a mediação, né, com os outros, com aquele que vai colocar para nós o que toda a história social cria. Por isso, Silvio, que eu acredito seja muito interessante, e isso é uma opinião fundada em análises, em estudos e observações que nós estamos fazendo ao longo da vida, o quanto é importante que as áreas do conhecimento dialoguem entre si. Com certeza. Quanto mais fechados dentro dos próprios espaços de interesse, de formação ou profissional, menos possibilidade de ver o entorno, de perceber o entorno. E esta intercomunicação, ela fortalece todas as áreas que dialogam. É um ganho humano, é um ganho histórico, é um ganho social e é um ganho para todas as categorias. Com certeza. E essa visão que contempla diferentes disciplinas e diferentes áreas, ela contempla também o sujeito multifacetado que é o ser humano. Então, que não é apenas biológico, que não é apenas social, mas que existe uma configuração dialética entre esses elementos que criam o sujeito. Que também é psicológico, que também, em sua subjetividade, recebe as condicionantes do modo de produção, dos sistemas econômicos. Por isso que nós precisamos nos compreender como integralidade. Mas nós não lograremos êxito se continuarmos afastando dessa perspectiva as questões políticas. As questões políticas, elas acabam sendo determinantes de muitas condições históricas ou de negativas destas condições. Exatamente. Política não é algo que a gente precisa jogar para baixo do tapete para viver feliz, porque a gente não consegue viver feliz se a gente não der conta do debate político. E infelizmente o que acaba acontecendo, né, nos círculos, enfim, que se criam a partir da academia e da graduação em psicologia, né? Às vezes acaba se afastando dessa realidade, da realidade local, regional, e a gente não tem a dimensão de como isso nos afeta enquanto profissionais, né? E enquanto isso deve afetar a forma como a gente vai buscar intervir nessas questões que emergem da sociedade, de um contexto que não envolve apenas a psicologia, mas envolve a economia, a história, a sociologia, né? Para dar conta dos fenômenos que acontecem e que muitas vezes aparecem, por exemplo, na clínica, né? Nas questões relacionadas ao trabalho, o sujeito, né, agindo nas organizações e em variados contextos. Então, a gente não pode retirar isso e colocar uma capa de psicologia histórica, a política, porque isso não é verdade. Né? Porque isso não contempla a nossa realidade enquanto profissão e não apenas o sujeito que a gente trabalha. Né? Então, fica aí esse chamado para os colegas
de profissão e de categoria que estão interessados no fortalecimento da psicologia local, regional, né, que se coloquem e discutam e pesquisem, né, sobre esse entrelaçar, né, que é toda a dinâmica de criação e constituição da ciência psicológica alagoana, brasileira, latino-americana. Mundial, porque nós somos a história desse globo, nós fazemos a história desse planeta. É muito importante, então, que para todos nós que somos indivíduos inseridos em um contexto social, nós vivemos em comunidade e nós temos necessidades individuais e coletivas que são afetadas por um conjunto de situações. Para os psicólogos e psicólogas, para os usuários, para todos nós, nós desejamos sim os melhores caminhos, os melhores encontros e uma história social, psicológica, afetiva, humana, cultural, econômica. Olha quantos aspectos, mas nós desejamos uma história exitosa, vitoriosa sobre o coronavírus e vitoriosa também sobre todas as nossas fomes ainda não saciadas. E até o próximo programa e nos encontraremos no próximo domingo. Até mais. Até lá!